Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo da Revista Espírita. Nós estamos no mês de julho, no recorte O Espírito Batedor de Bergsaber, do ano de 1858, o primeiro ano da Revista Espírita. Terceiro artigo. Continuamos a citar a brochura do Sr. Blank, redator do jornal de Bergsaber. Devemos a cortesia de um de nossos amigos, o Sr. Alfred Pierce, empregado da administração dos Correios, a tradução dessa interessante brochura. Os fatos que vamos relatar ocorreram sexta-feira, a 4ª de março de 1853, depois nada semelhante se produzira. Nessa época, Filipine não mais dormia no quarto que conhecemos. Seu leito havia sido transferido para a peça vizinha, onde ainda se acha presentemente. A manifestação toma um caráter tão estranho que é impossível admitir sua explicação pela intervenção dos homens. A aliação de tal modo diferenças que haviam sido observadas anteriormente, que todas as iniciais opiniões caíram por terra. Sabe-se que no quarto onde dormia a mocinha, cadeira e outros móveis, sóia era derrubado, janela abria-se com estrondo, sob golpe repetido. Há 5 semanas ela permanece no quarto comum, onde desde o princípio da noite até a manhã seguinte sempre há uma luz. Podes, pois, ver perfeitamente o que ali se passa. Eis o fato observado sexta, 4 de março. Filipine ainda não estava deitada, achava-se no meio de algumas pessoas que conversavam com o espírito batedor, quando de repente a gaveta de uma mesa muito grande e pesada que se encontrava na sala fora puxada e empurrada com grande barulho e com impetuosidade extraordinária. Os assistentes ficaram fortemente surpreendidos com essa nova manifestação. No mesmo instante, a própria mesa começa a movimentar-se em todo sentido, avançando em direção à ladeira, perto da qual estava sentada Filipine. Por assim dizer, perseguida pelo móvel, vira-se obrigada a deixar o seu lugar, correr para o meio do quarto. Mas a mesa volta-se nessa direção e se deteve a meio pé da parede. Colocaram-se em seu lugar costumeiro, de onde não se mexera mais. Entretanto, a bota que se encontrava debaixo dela, e que todos puderam ver, foram jogadas no meio do quarto, com grande pavor dos presentes. Uma das gavetas começara a deslizar na corrediça, abrindo-se e fechando-se por 2 vezes, de início muito vivamente, depois de forma cada vez mais lenta. Quando estava completamente aberta, aconteceu de ser sacudida estrondosamente. Deixado sobre a mesa, um pacote de fumo mudava de lugar a todo instante. Pancada e arranhadura era ouvida na mesa. Filipine, que então gozava de excelente saúde, achava-se no meio das pessoas reunidas e de forma alguma parecia inquieta, com toda essa estranheza, que se repetia toda a noite desde sexta-feira, porém domingo fora ainda mais notável. Por sóia, a gaveta fora puxada e empurrada com violência. Depois de haver estado em seu antigo dormitório, Filipine volta, subitamente. Tomada do sono magnético, deixa-se cair numa cadeira, onde por várias vezes foram ouvidas arranhaduras. Suas mãos apoiavam-se sobre o joelho, a cadeira ora se movia para a direita, ora para a esquerda, ou para frente e para trás. Via-se os pés dianteiros da cadeira se erguer enquanto a cadeira balançava no equilíbrio impressionante sobre os pés traseiros. Nesse sentido que no subsequente, que a gente tinha pego mais uma parte, a gente parou no recorte que começa falando: devemos dizer também que a cadeira em que se sentava Filipine na sexta-feira e no sábado, levada pelo Sr. Sanger para o meio do quarto, pareceu-lhe muito mais leve que de costume. Dizia que força invisível a sustentava. Querendo empurrá-la, um dos assistentes não encontra a menor resistência.
a cadeira parecia deslizar por si mesma no assoalho. Então, ele vai explicando a situação dessa criança, porque foram percebendo os pés dianteiros da cadeira fazer essa erguição, enquanto ela balançava no equilíbrio impressionante sobre o pé traseiro. Teria sido levada para o meio do quarto, tornou-se mais fácil observar esse novo fenômeno. Então, é uma palavra de ordem, a cadeira gira, avança, recua mais ou menos depressa, ora num sentido, ora no outro. É uma dança singular. Aos pés da criança arrastavam-se no chão, como se estivesse paralisado. Por meio de gemido, levando a mão à fronte dessa vez, dando a entender que estava com dor de cabeça. Depois desperta de repente, põe-se a olhar para todos os lados, sem compreender a situação. Seu mal-estar havia deixado. Então, pancada e arranhadura antes produzida na mesa, faz-se ouvir no leito, com força, maneira divertida. Pouco antes, tendo uma campanha produzido sons espontâneos, tivera a ideia de prendê-la à cama. Logo se pôs a tocar, a balançar, o que houve de mais curioso, essa campainha permanecer imóvel, em silêncio, quando a cama levantava e deslocava. Por volta da meia-noite, todo o ruído cessa e a assistência dispersa-se. Na segunda, prende-se ao leito uma campainha, imediatamente fez-se ouvir um barulho desagradável, ensurdecedor. No mesmo dia, ao meio-dia, a janela e porta do quarto de dormir foram abertas, mas de maneira silenciosa. Então, vai ser explicado que a cadeira em que Filipine estava sentada, na sexta e no sábado, levada pelo senhor Sandy, no meio do quarto, pareceu-lhe mais leve que de costume. Dizia que força invisível sustentava. Querendo empurrá-lo, um dos assistentes não encontra a menor resistência. A cadeira parece deslizar por si própria, do assoalho. O espírito batedor fica em silêncio durante 3 dias, quinta, sexta e sábado, da Semana Santa. Somente domingo de Páscoa, os golpes recomeçam, imitando o som de sino, ritmado e compõe uma área. No dia 1º de abril, muda de guarnição, puxada por uma banda de música, tropa deixa a cidade. Ao passar diante da casa do Sandy, o espírito batedor executa no leito, à sua maneira, o mesmo trecho que era tocado na rua. Algum tempo antes havia escutado no quarto como que passe alguém e como se tivesse jogado areia no assoalho. Preocupado com os fatos que acabaram de relatar, o governo do Palatinado propõe ao Sr. Sandy internar a filha numa casa de saúde, em Franquendo. Proposta aceita. Em sua nova residência, presente de Filipine dera origem ao mesmo prodígio de Bergsaber, e que os médicos daquela cidade, tanto quanto os nossos, não lhe puderam determinar a causa. Além disso, estamos informados que somente os médicos têm acesso à mocinha. Por que tomar essa medida? Ignoramos e não nos permitimos censurá-la. Porém, se o que lhe deu causa não foi o resultado de alguma circunstância particular, pensamos que deveria deixar entrar perto da interessante criança, se não todo mundo, pelo menos as pessoas recomendáveis. Observação: só tomamos conhecimento dos diferentes fatos aqui expostos pelo relatório que deles o Sr. Blank publicara. Entretanto, uma circunstância acaba de nos pôr em contato com uma das pessoas que mais se distinguiram nesse caso e que a respeito houve por bem fornecer-nos documentos circunstanciados no mais alto interesse. Via evocação, obtivemos igualmente explicações bastante curiosas, muito instrutivas desse espírito batedor, dadas por ele mesmo. Como esse documento nos chega muito tarde, adiaremos sua publicação para o próximo número. Conversas familiares de além-túmulo, o tambor de Berezina. Tendo-se reunido em nossa casa algumas pessoas com vista a constatar certas manifestações, produziram-se fatos que se seguem, no curso de várias sessões, originando a conversa que iremos relatar, apresentar grande interesse do ponto de vista do estudo.
Manifesta-se o espírito por pancada que não era dada com o pé da mesa, mas na própria intimidade da madeira. A troca de ideia que então ocorre entre presente e o ser invisível não permitia duvidar da intervenção de uma inteligência oculta. Além da resposta a várias perguntas, seja por sim, seja por não, seja ainda por meio de tipologia alfabética, o golpe batia à vontade uma marcha qualquer ao ritmo de uma área, imitava fuzilaria e canhoneio de uma batalha, barulho do tanoeiro de sapateiro, fazia eco com admirável precisão, etc. Depois ocorrer o movimento de uma mesa, sua translação sem qualquer contato da mão, vez que os assistentes se mantinham afastados. Colocada sobre a mesa, em vez de girar, uma saladeira pôs-se a deslizar em linha reta, igualmente sem contato com a mão. Os golpes eram ouvidos do mesmo modo nos diversos móveis do quarto, algumas vezes simultaneamente, outras como se estivesse respondendo. O espírito parece ter uma marcante predileção pelo toque do tambor, pois o repetia a cada instante sem que lhe pedisse. Só em lugar de responder a certa pergunta fazia ressoar, toque de reunir. Interrogado sobre várias particularidades de sua vida, disse chamar-se Célima, ter nascido em Paris, falecido aos 45 anos e sido tocador de tambor. Entre os assistentes, além do médico especial de efeito físico que produzia manifestação, havia um excelente médico psicógrafo que servira de intérprete ao espírito, o que nos permite obter respostas mais explícitas. Então, além do médico que atua na mediunidade especial de efeito físico, produzindo manifestações, havia um médium excelente psicógrafo que servira de intérprete ao espírito, permitindo resposta mais explícita. Tendo confirmado pelo escrito que havia dito, pela tipologia, propósito do seu nome, lugar de nascimento, época da morte, foi-lhe dirigida a série de perguntas que se segue, cuja resposta oferece vários traços característicos que corroboram certas partes essenciais da teoria. 1. Escreve qualquer coisa o que quiseres. Resposta: ram, plam, plam, ram, plam, plam. 2. Por que escrevestias? Resposta: eu era tocador de tambor. 3. Havia recebido alguma instrução? Resposta: sim. 4. Onde fizeste seus estudos? Respostas: nos ignorantes. 5. Parece jovial. Resposta: eu sou bastante. 6. Uma vez nos disseste que em vida gostavas muito de beber. É verdade? Resposta: eu gostava de tudo que era bom. 7. Eras militar? Resposta: claro que sim, pois que era tocador de tambor. 8. Sob que governo serviste? Resposta: sob Napoleão o Grande. 9. Pode citar-nos uma das batalhas em que tomaste parte? Resposta: de Berezina. 10. Fora lá que morreste? Resposta: não. 11. Estavas em Moscou? Resposta: não. 12. Onde morrestes? Resposta: na neve. 13. Em que corpo servias? Resposta: nos fuzileiros da guarda. 14. Gostavas muito de Napoleão, o Grande? Resposta: como todos nós o amáramos, e sem saber o porquê. 15. Sabes em que se tornara Napoleão depois da sua morte? Resposta: depois da minha morte só me ocupei de mim mesmo. 16. Estás reencarnado? Resposta: não, pois que venho conversar convosco. 17. Por que te manifesta por pancada sem que tenha sido chamado? Resposta: é preciso fazer barulho, para aqueles cujo coração nada crê. Se não tendes o bastante, dá-vos-ei ainda mais. 18. É da sua própria vontade que vieste bater? Ou outro espírito obriga a fazer? Resposta: vem por minha vontade. Há outra a quem chamais verdade, que pode forçar-me a isso também.
mas há muito tempo queria vir. 19. Com que objetivo querias vir até nós? Resposta: para conversar convosco, era o que queria. Porém, havia alguma coisa que me impedia. Fora forçado pelo espírito familiar da casa, que me exortara a tornar-me útil às pessoas que me fizessem perguntas. Esse espírito, então, tem muito poder, visto comandar outros espíritos. Resposta: mais do que imaginais, e não emprega senão para o bem. Observação: o espírito familiar da casa dera-se a conhecer sob o nome alegórico de verdade, circunstância ignorada do médium. 20. O que te impedira de vir? Resposta: não sei. Alguma coisa que não compreendo. 21. Lamentas a vida? Resposta: nada lamento. 22. Qual a existência que preferes, a atual ou terrestre? Resposta: prefiro a existência do espírito no astral ou do corpo. 23. Por quê? Resposta: porque estamos bem melhor do que na Terra. A Terra é purgatório. Durante todo o tempo em que nela vivera, sempre desejei a morte. 24. Sofres em sua nova situação? Resposta: não, mas ainda não sou feliz. 25. Ficaria satisfeito se você tivesse uma nova existência corporal? Resposta: sim, porque sei que devo elevar-me. 26. Quem te disse isso? Resposta: eu sei bem. 27. Logo reencarnarás? Resposta: não sei. 28. Vês outros espíritos à sua volta? Resposta: sim, muitos. 29. Como sabes que são espíritos? Resposta: entre nós vemos-nos tais quais somos. 30. Sob qual aparência os vês? Resposta: como se pode ver espíritos, mas não pelo olho. 31. E tu, sob que forma está aqui? Resposta: sob a que tinha quando vivo, isto é, como tocador de tambor. 32. E os outros espíritos? Tu os vês sob a forma que possuíam, quando encarnados? Resposta: não. Só tomamos uma aparência quando somos evocados. De outro modo, não nos vemos sem forma. Então, ele vai explicar aqui que só tomam uma aparência quando evocados. De outro modo, eles se veem sem forma. 33. Tu nos vês tão claramente como se estivesses vivo? Resposta: perfeitamente. 34. É por meio do olho que nos vês? Resposta: não. Temos uma forma, mas não temos os sentidos. Nossa forma é apenas aparente. Observação: seguramente os espíritos têm sensação, já que percebe. Se assim não fora, seria inerte. Contudo, sua sensação não é localizada, como quando tem um corpo, mas inerente a todo ser. Então, ele vai explicar que existe a sensação por perceberem. Se assim não fora, estariam inertes. Contudo, a sensação que eles têm não estão localizadas quando se tem um organismo físico, mas inerentes a todo ser. Então, o indivíduo, ele vê, mas não é com o olho físico. Ele ouve, mas não é pelo circuitário do ouvido orgânico. E assim sucessivamente. 35. Diz-nos positivamente em que lugar estás aqui. Resposta: perto da mesa, entre vós e o médium. 36. Quando bates, estás sob a mesa, em cima dela ou na intimidade da madeira? Resposta: estou ao lado, não me meto na madeira. Basta me tocar a mesa. 37. Como produzes os ruídos que fazes ouvir? Resposta: por intermédio de uma espécie de concentração de nossa força, creio. 38. Poderias explicar-nos a maneira pela qual são produzidos diferentes ruídos, que imitas, arranhaduras, por exemplo? Resposta: eu não saberia precisar muito a natureza do ruído.
É difícil explicar. Sei que arranho, mas não posso explicar como produzo esse ruído, que chamais arranhadora. 39. Poderias produzir o mesmo ruído como qualquer outro médio? Resposta: não. Há especialidade em todos os médios. Nem todos podem agir da mesma maneira. 40. Vês entre nós, além do jovem, o médio de efeito físico pelo qual o espírito se manifestara, alguém que poderia te ajudar a produzir o mesmo efeito? Resposta: no momento não vejo ninguém. Com ele eu estaria muito disposto a fazê-lo. 41. Por que com ele e não com o outro? Resposta: porque eu conheço mais. Depois, porque está mais apto do que qualquer outro a esse gênero de manifestação. 42. Tu o conheceras há muito tempo, antes da sua atual existência? Resposta: não. Só o conheço há bem pouco tempo. De alguma sorte ele fora atraído para que se tornasse meu instrumento. 43. Quando uma mesa se eleva no ar, sem ponto de apoio, quem a sustenta? Resposta: nossa vontade, que lhe ordenara obedecer, e também o fluido que lhe transmitirmos. Observação. Essa resposta vem apoiar a teoria que nos fora dada sob causa da manifestação física, e que relatáramos nos números 5 e 6 dessa revista. 44. Poderias fazê-lo? Resposta: creio que sim. Tentarei quando o médio vier. Nesse momento, ele se ausentara. 45. De que depende isso? Resposta: depende de mim, pois me sirvo do médio como de um instrumento. 46. Mas a qualidade do instrumento não conta por alguma coisa? Resposta: sim. Auxilia-me muito. Assim, tanto é que disse não poder fazê-lo hoje com outros médios. Observação. No curso da sessão, tentara se levantar a mesa, mas não se obteve êxito. Talvez porque não tivesse havido bastante perseverança. Houver esforço evidente, movimento de translação, sem contato nem imposição de mão. Entre a experiência feita, destacara-se a da abertura da mesa, que era elástica, porque oferecesse muita resistência e face um defeito de construção, fora posta de lado, enquanto o espírito tomava uma outra e conseguiu abri-la. 47. Por que outro dia o movimento da mesa se detinha cada vez que um de nós tomava de uma luz para olhar embaixo dela? Resposta: porque queria punir vossa curiosidade. 48. De que te ocupas em sua existência de espírito, considerando que não deves passar todo o tempo somente a bater? Resposta: muitas vezes tem missões a cumprir. Devemos obedecer superiores ordens, sobretudo fazer o bem aos humanos que estão sob nossa influência. 49. Por certo, sua vida terrícola não for isenta de faltas. Reconheces-as agora? Resposta: sim. Por isso as espie, permanecendo estacionário entre espírito inferior. Só poderei purificar bastante quando tomar outro corpo. Quando aplicava os golpes na mesa e ao mesmo tempo em outro móvel, era tu quem os produzira ou era outro espírito? Resposta: era eu mesmo. 51. Portanto, estava só? Resposta: não, mas realizava sozinho o trabalho de bater. 52. Os demais espíritos que lá se encontravam não te auxiliaram em alguma coisa? Resposta: não para bater, sim para falar. 53. Então não eram espíritos batedores? Resposta: não. A verdade, somente a mim houvera sido permitido bater. 54. Algumas vezes os espíritos batedores não se reúnem em maior número, com o fim de haver mais força na produção de certos fenômenos? Resposta: sim. Mas para aqueles que eu podia fazer, só a mim bastava. 55. Está sempre na Terra em sua existência espiritual?
Resposta: mais frequentemente no espaço. 56. Vais algumas vezes a outros orbes, isto é, a outros globos? Resposta: não os mais perfeitos, mas aos orbes inferiores. 57. Por vezes te divertes em ver ou ouvir o que fazem os indivíduos? Resposta: não. Entretanto, algumas vezes tenho piedade destes. 58. De preferência, quais aqueles que procuras? Resposta: os que querem crer de boa fé. 59. Poderia ler nossos pensamentos? Resposta: não leio na alma. Não sou bastante perfeito para isso. 60. Todavia, deves conhecer nossos pensamentos, já que vens entre nós. De outra forma, como poderia saber se creremos de boa fé? Resposta: não leio, porém compreendo. Observação: a pergunta 58 tinha por objetivo saber a quem espontaneamente dirigir a sua preferência na vida de espírito, sem ser evocado. Por meio de evocação, como espírito de ordem pouco elevada, poderia ser constrangido a vir ao meio que lhe desagradasse. Por outro lado, sem ler propriamente nosso pensamento, por certo poderia ver que as pessoas ali reunidas não faziam senão com objetivo sério. E pela natureza das perguntas da conversa que ouvisse, seria capaz de julgar se a assembleia era composta de pessoas desejosas sinceramente se esclarecerem. 61. Encontraste alguns dos seus companheiros antigos do exército, no mundo dos espíritos? Resposta: sim, mas suas posições eram tão diferentes que não os reconhecera a todos. 62. Em que consistia essa diferença? Resposta: na situação infeliz ou feliz de cada qual. 63. Como entendias essa subida para Deus? Resposta: cada degrau transposto é um degrau a mais até ele. Porque é uma roda sansara, uma espiral o caminho para Deus. Então, por isso que ele vai trazer um degrau transposto é um a mais até Deus. A gente pode fazer a repetição de um mesmo degrau, parar nele, mas não retroagiremos. Então, o objetivo é que essa subida aconteça de maneira hábil, via esse esforço moral. 64. Disseste que morrestes na neve. Foram em consequência do frio? Resposta: frio, necessidade. 65. Tiveste consciência imediata da sua nova existência? Resposta: não. Mas não mais sentia frio. 66. Alguma vez se tornaste ao local onde deixaste teu corpo? Resposta: não. Ele me fizera sofrer bastante. 67. Te agradecemos a explicação que tivesse a bondade de dar. Nos forneceram um material de observação muito útil para o nosso aperfeiçoamento na ciência espírita. Resposta: estou às vossas ordens. Observação: pouco avançado na hierarquia espírita, como se vê, o próprio espírito reconhece sua inferioridade. Seu conhecimento é limitado, mas tem bom senso, sentimento louvável, benevolência. Como espírito, sua missão carecia de significado, visto que desempenhava o papel de espírito batedor, para chamar o incrédulo à fé. Contudo, mesmo o teatro, humilde indumentária de comparsa, não pode envolver um coração honesto? Sua resposta tem a simplicidade da ignorância, entretanto, pelo fato de não possuir elevação da linguagem filosófica do espírito superior, nem por isso deixa de ser menos instrutiva, sobretudo para o estudo do costume espírita, fazendo esse aprofundamento nessa situação, se assim nos poderíamos exprimir. Somente estudando toda a classe desse mundo que nos aguarda, poderemos chegar a conhecê-lo e nele marcar de algum modo, por antecipação, o lugar que cada qual de nós será dado ocupar.
Vendo a situação que por seu vício, virtude, cria o homem, nossos iguais aqui na Terra, sentimos-nos encorajados para nos elevar o mais rapidamente possível desde essa vida. É o exemplo ao lado da teoria da aspecto que um vai auxiliar o outro. Para conhecermos bem alguma coisa e dela fazermos uma ideia isenta de ilusão, é preciso secá-la em todo aspecto. Assim como o botânico não pode conhecer o reino vegetal, a não ser observando desde o mais humilde criptógamo, que o musgo oculta, até o carvalho altaneiro, que se eleva no ar. Espírito impostor, o falso padre Ambrósio. Um dos escolhos que apresentam as comunicações espíritas é a dos espíritos impostores, podendo induzir em erro a respeito da sua identidade, que, escudado em um nome respeitável, tenta passar o mais grosseiro absurdo. Em diversas ocasiões já nos pronunciáramos sobre esse perigo que deixa de existir para quem quer que investigue, rigorosamente simultânea, a forma, o fundo da linguagem de ser invisível, com os quais nos comunicamos. Não vamos repetir aqui o que a respeito já disséramos. Lede o assunto com atenção nessa revista em O Livro dos Espíritos, em nossa instrução prática, e vereis que nada é mais fácil do que se premunir contra semelhante fraude, por menor que seja a boa vontade. Reproduziremos somente a comparação que se segue, que citáramos em outra parte. Suponte que no quarto vizinho ao que estáis, várias pessoas que não conheceis, nem podeis ver, mas que você ouve perfeitamente. Por sua conversação, não seria fácil reconhecer se são ignorantes ou sábios, malfeitor ou gente honesta, homem sério ou estouvado, enfim, pessoa grosseira ou educada? Temos outra comparação sem sair da nossa humanidade material. Suponhamos que um homem se vos apresente sob o nome de um distinto literato, perante qual nome o recebeis de início, com toda a consideração devida ao seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir como um mariola, reconhecereis logo o engano e expulsareis, como se faria um impostor. O mesmo acontece com os espíritos. São reconhecidos por sua linguagem. A dos espíritos superiores é sempre digna, harmoniosa, com a sublimidade de seu pensamento. Jamais uma trivialidade lhe macula a pureza. Grosseria e baixeza da expressão não pertence, senão ao espírito inferior. Toda qualidade, toda imperfeição do espírito revela-se por sua linguagem. E se pode com razão aplicar-lhe o adágio de um escritor célere: o estilo é o homem. Essas reflexões nos são sugeridas por um artigo que encontráramos no Spiritualiste de La Nouve Ordre, do mês de dezembro de 1857. É uma conversa que se estabelecer entre dois espíritos via mediunidade, em que um dizia-se o padre Ambrósio e o outro se fazia passar por Clemente XIV. Padre Ambrósio era um respeitável sacerdote, morto na Louisiana, do século passado, homem de bem, altamente inteligente, havendo deixado uma memória veneranda. Neste diálogo em que o ridículo disputa com o ignóbil, é impossível nos equivocar na qualidade dos interlocutores. E é preciso convir que aqueles espíritos tomaram bem poucas precauções para se disfarçarem. Que o homem de bom senso, ainda que por um instante, poderia supor que o padre Ambrósio e Clemente XIV tivesse podido descer a trivialidade tamanha, que mais parece exibição circense. Comediante de mais baixa categoria, que parodiasse essas duas personagens, não os teria exprimido de modo diferente. Estamos persuadidos de que o círculo de Nova Orleans, onde se dera o fato,
compreendeu como nós. Duvidar disso seria cometer injúria. Lamentamos somente que, ao publicar, não tenha feito seguir de algumas observações corretivas, terem impedido as pessoas superficiais de o tomarem por amostra do estilo sério, do além-túmulo. Nos apressamos a dizer que o círculo não tem somente comunicação desse gênero. Outras há, de caráter muito diverso, nas quais se encontra toda a sublimidade do pensamento, da expressão do espírito superior. Então, ele vai explicar essa característica diversa, onde vaza a sublimidade, a expressão de um espírito superior que tem essa correção de estilo e essa elevação, que será fluxado até nós, nos dando condição de fazer a diferenciação de um espírito que seja frívolo, inferior, zombeteiro, perverso. Inclusive, Kardec ele vai trazer a importância da observação adequada, de comparar, julgar, de termos perspicácia, habilidade para fazer isso. Por isso que a gente tem que desenvolver esse olhar científico, observador, aplicando o método positivo, como Kardec fizera, em que ele vai, a partir dessa postura perante aquilo que ele estava pesquisando, usar esse método positivo que baseava na observação e na dedução lógica. Foi um dos principais pilares do pensamento científico dele. Utilizar esse método para investigar fenômeno mediúnico, buscando entender como esse fenômeno poderia ser explicado de forma científica. Kardec aplicara o método positivo ao estudo do fenômeno espírita, utilizando uma observação cuidadosa, uma comparação de dados, para deduzir causa desses fenômenos. Também utilizar a intuição como uma ferramenta complementar para o processo investigativo, permitindo que ele expandisse sua base de informação e desenvolvesse teorias mais completas sobre o mundo espiritual. Então, ele encarnava o bom senso. Com uma razão reta, judiciosa, aplicava sem cessar as indicações íntimas do senso comum ao que realizava. Fazia esse sopeso, medindo com prudência, com essa circunspecção, com essa sábia lentidão, com a prudente reserva e trazendo cada coisa a seu tempo, aplicando a razão firme de um bom senso, examinando via observação cuidadosa, dedução lógica, comparação de dados, intuição complementar para o processo investigativo. Diversas obras que ele estava quase a terminar ou aguardavam em Sancha para ser publicada, iriam provar um dia a extensão e poder da sua concepção. Ele sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração que só poderia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material. Consagrado, porém, inteiramente à sua obra, recusava-se a tudo que pudesse absorver um só que fosse dos seus instantes à custa das suas ocupações prediletas. E aqui mostra o indivíduo que encontrou seu propósito de vida. O Jorge explica que quando a gente encontra a finalidade da nossa encarnação, isso se manifesta na desimportância que as outras coisas tomam para nós. Porque aquilo que é o foco do nosso propósito encarnacional avulta em importância, a gente quer se ocupar daquilo, se empenha, e a gente tem essa percepção de que ali estamos dando o nosso contributo e, portanto, é uma consciência de dever cumprido, é uma pacificação. Por isso é importante o indivíduo encontrar o propósito da sua existência.
Porque às vezes a pessoa chega, 50, 60 anos, não sabe para que veio para a Terra. Está a devaneio. E às vezes o indivíduo entra num movimento de distração, como uma senhora que estava cuidando da mãe idosa e começou a juntar dinheiro para pagar um cuidador quando ela ficasse mais velha. Ou seja, juntar dinheiro não é o objetivo da nossa encarnação, isso é movimento de distração. Inclusive porque nós estamos na Terra para empenharmos tudo que nos foi emprestado a título precário por Jesus para produzir obras boas. Então, às vezes o indivíduo ele entra por um labirinto porque não fez um autoconhecimento saudável, adequado, que lhe permitisse identificar a sua missão, a destinação da sua encarnação. É nesse sentido que a pessoa que fica procurando curso aqui e acolá para fazer, enquanto está fazendo um, já fica questionando um outro, o indivíduo está perdido. Ele está num ioiô, não encontrou o para que ele está encarnado e o tempo está passando. Porque do momento que a gente faz esse encontro, a gente foca, a gente pacifica, tranquiliza. Porque a gente está empenhado em fazer um trabalho bem feito e que nos traz essa serenidade consciencial. Nesse sentido que vai dar-se com Kardec o que se daria com toda alma de forte têmpera, lâmina gasta bainha. E, inclusive, assim, o processo do autoconhecimento, ele pode ser um movimento de negação, ou pode ser um movimento em que eu me cristalizo no mal, ou um movimento de simulação. Então, a gente precisa encontrar, via essa aptidão mental, essa habilidade, essa perspicácia, julgamento, o autoencontro adequado, para enxergar com clareza o que acontece conosco e ter força para abraçar isso, para fazermos os movimentos lapidatórios de reforma moral e de melhoramento que necessitamos. Então, o organismo de Kardec se entorpecia e se recusava a serviço que o espírito reclamava, enquanto esse último, cada vez mais vivo, mais enérgico, mais fecundo, ia sempre alargando o círculo da sua atividade. Nesse sentido que pensaremos a evocação do verdadeiro e do falso Padre Ambrósio poderia oferecer material útil de observação sobre o espírito impostor. Foi o que fizéramos, como se pode julgar pela entrevista seguinte. 1. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do verdadeiro Padre Ambrósio, falecido na Louisiana, no século passado, e que deixou uma memória venerada, que se comunique conosco. Resposta que estou. 2. Poderíeis dizer-nos, se realmente fostes vós que tivesse com Clemente XIV a referida conversa no Espiritualista de Nova York, cuja leitura fizemos em nossa sessão passada? Resposta. Lamento os homens que foram enganados pelos espíritos, tanto quanto lamento estes. 3. Qual for o espírito que tomara vosso nome? Resposta. Um charlatão. 4. E o interlocutor era realmente Clemente XIV? Resposta. Era um espírito simpático aquele, que havia tomado meu nome. 5. Como pudesse permitir semelhante coisa em vosso nome, por que não desmascarastes os impostores? Resposta. Porque nem sempre posso impedir os indivíduos e os espíritos de se divertirem. 6. Concebemos isso quanto aos espíritos. Entretanto, eram sérias as pessoas que recolheram aquelas palavras e de modo algum buscavam divertir-se. Resposta. Uma razão de sobra. Por isso mesmo, devia pensar que tais palavras seriam mais que a linguagem de espíritos zombeteiros. Então, ele vai responder que a gente tem que ter esse aspecto de perspicaciar para perceber
que a linguagem é de espírito zombeteiro. 7. Por que não ensina os espíritos em Nova Orleans princípio idêntico aos que são ensinados aqui? Resposta: a doutrina que vos é ditada logo lhe servirá. Não haverá senão uma. 8. Considerando-se que essa doutrina deve ser ensinada mais tarde, parece-nos que se fosse imediatamente, aceleraria o progresso. Evitaria que a prejudicial incerteza tomasse conta de algumas pessoas. Então, ele vai trazer essa busca de evitar essa incerteza prejudicial tomar conta de alguém. Resposta: os desígnios de Deus são frequentemente impenetráveis. Porventura não haverá outras coisas que vos pareçam incompreensíveis nos meios em que ele emprega para alcançar seus fins? É preciso que o homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso, embora nem todos possam subitamente receber a luz sem se ofuscarem. Então, aqui ele traz um aspecto importante, porque, inclusive, quando o indivíduo ele está fazendo uma análise e percebe que uma comunicação séria está acontecendo e que conclusões foram tiradas, a orientação é para não tirarmos conclusão. Então, os benfeitores, eles nos alertam com essa cautela que a gente tem que ter. Inclusive, a gente tem um quadrílogo que diz para não levar nada para o lado pessoal, não tirar conclusão, ser impecável com a nossa palavra e dar sempre o nosso melhor. Então, um desses 4 fala sobre isso, para não tirarmos conclusão. A gente se limita a recolher os fatos, observa sem nada concluir, com receio de nos enganar. Deus sabe dar ao homem o alimento intelectual à medida que está em condição de o suportar. Sobretudo, trabalhemos nosso adiantamento moral, o mais essencial, porque por este mereceremos possuir nova luz. Observar, analisar, classificar, comparar, da correlação dos fatos, fazemos deduções, sem apressarmos em concluir de modo absoluto. Mantendo indestrutível ideal, pensamento do Cristo no mundo, viação do bem sem limite, não importando quanto tempo passe, nem quanto sacrifício nos seja exigido. Então, vai ser explicado que esse olhar analisativo, percussiente, para fazer essa diferenciação. 9. Poderíeis, eu vos peço, dar-nos a vossa opinião pessoal sobre a reencarnação? Resposta: o espírito é criado ignorante, imperfeito. Uma só encarnação não basta para tudo aprender. É necessário que reencarnemos a fim de aproveitar a felicidade que Deus nos reserva. 10. A reencarnação pode ocorrer na Terra ou somente em outros globos? Resposta: a reencarnação se dá conforme o progresso do espírito, em mundo menos ou mais perfeito. 11. Isso não esclarece se a reencarnação pode ocorrer na Terra. Resposta: sim, pode ocorrer. Se o espírito a solicitasse como missão, seria mais meritório para ele, e o faria avançar mais do que se pedisse para renascer em orbe mais perfeito. 12. Rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito que tomar o nome do Padre Ambrósio que se comunique conosco. Resposta: eis-me aqui, mas não queirais me confundir. 13. És verdadeiramente o Padre Ambrósio? Intimo-te a dizer a verdade, em nome de Deus? Resposta: não. 14. Que pensas do que disseste em seu nome? Resposta: penso como pensavam os que me ouviam. 15. Por que te serviste de um nome respeitável para dizer semelhantes tolices? Resposta:
Aos nossos olhos, os nomes nada valem, a obra é tudo. Como podia ver o que eu era pelo que dizia, não liguei maior importância ao empréstimo desse nome. 16. Por que não sustentas a sua impostura em nossa presença? Resposta. Porque minha linguagem é uma pedra de toque, com a qual não vos podeis enganar. Então, ele vai fazer essa explicação acerca da pedra de toque, esse telhado de vidro, que daria para perceber não ser o espírito do Padre Ambrósio que ali se comunicara. No subsequente, observação. Disseram-nos muitas vezes que a impostura de certos espíritos é uma prova para a nossa capacidade de julgar. É uma espécie de tentação permitida por Deus, a fim de que, como disse o Padre Ambrósio, o homem possa habituar-se a distinguir o verdadeiro do falso. Isso é uma coisa que acontece constantemente, porque estar na Terra é uma prova da nossa capacidade de analisar, de fazer reflexão, de distinguir o verdadeiro do falso, o certo do errado, o que devemos daquilo que não nos é lícito realizar, o que posso, mas não devo, o que devo, mas não posso, a melhor maneira de agir quando devo e posso. Então, a todo momento, a gente é colocado em situação para testar a nossa perspicácia, o nosso julgamento, a nossa habilidade. Por isso que a gente tem que vigiar e orar, como Jesus nos fala. Porque até mesmo a nossa melhor intenção é um teste. Nós estamos sendo observados pelos espíritos superiores, inclusive no recôndito do nosso ser. Porque eu posso colocar uma máscara para um colega, mas eu não coloco uma proteção para o olhar do espírito superior. Ele vê minha mazela. Ele vê quando eu não dou conta de sustentar um pensamento nobre. Se um sentimento de rancor, de ódio, de impaciência me domina. Ele sabe quando eu, diante de alguém que tem um discurso de fanatismo, de sectarismo, de divisão, se eu acho isso interessante, acabo me debandando por esse lado, ele percebe. Ou se perante esse mesmo discurso eu rejeito, achando que tem que destruir essas pessoas, porque eu estou caindo no desamor, e também é um mal. Por outro lado, se eu fico indiferente em cima do muro, também é malévolo a minha conduta. O benfeitor, ele percebe essas sutilezas das nossas opções, da nossa conduta, da nossa capacidade de agir com correção, de termos essa postura mental que segue o exemplo de Jesus, ou não. É por isso que nós precisamos nos empenhar no nosso melhoramento moral, porque na Terra nós estamos sendo provados e aferidas as nossas reais capacidades, aptidões e vitórias. Porque do momento que a minha sombra me vence, porque eu não tive vontade suficiente para fazer minha reforma moral, para me dominar, para acender minha luz e avançar com ela, vai acontecer que é isso que eu vou externar, é isso que eu vou deixar. Eu posso até não perceber minha queda, mas Jesus vê. Por isso que Kardec, inclusive, vai trazer num outro recorte que a humildade sincera, o devotamento sem limites, sem segunda intenção, o desinteresse material, moral absoluto e a abnegação da personalidade são essenciais para que a gente consiga dar conta desse serviço.
porque caso contrário eu vou estar dando uma brecha que vai me levar a cair em algum momento. Eu vou trair a minha própria intenção maravilhosa, entusiasta, mas que eu não consigo sustentar. Inclusive quando a gente fala do trabalho com os bons espíritos. Porque iniciar um trabalho com Jesus é maravilhoso. A questão é a sustentação moral que eu ofereço para continuar nesse trabalho. Iniciar vai ser fácil, continuar é difícil. E concluir é pelo sacrifício espontâneo, é pelo martírio voluntário. E não é simples, considerando o nosso estágio de espíritos inferiores, que nós somos, num orbe de prova e expiação. Inclusive é por isso que ele vai trazer, numa das respostas, que quando o espírito ele faz a reencarnação na Terra, poderia isso como missão. Seria mais meritório para ele, o faria avançar mais do que se pedisse para renascer num orbe mais perfeito. Porque aqui é luta, é sangue, é suor, é obsessão, é perseguição. São as energias que nós estamos abraço e que a gente precisa fazer a nossa equilibração, a nossa harmonização. Nos equilibrarmos em valores para atender os deveres da nossa existência. É fazer a nossa transformação moral, dominando as nossas más inclinações. Então, mesmo considerando um espírito elevado, se ele vem para a Terra como missão, é mais meritório para ele do que se ele fosse para um orbe mais perfeito. Ele avançaria mais. Então, quando a gente considera a maioria mole humana, que é de espírito imperfeito, ainda inferior, com débitos escabrosos para resolver, com karma negativo, a gente percebe que se não houver uma intenção firme, definitiva, de vencermos a nós mesmos, a tentação nos arrasta. A questão de atitudes equivocadas, enganos lamentáveis. A gente acaba indo com essa cachoeira e nos perdemos do próprio endereço, da proposta que houvéramos acordado no astral para a nossa encarnação. Por isso que ele vai dizer que nós precisamos aprender, nos habituar a distinguir o falso do verdadeiro. Então, vai ser feita a pergunta sobre o que pensas de teu camarada Clemente XIV, no tópico 17. Resposta: não vale mais do que eu. Necessitamos ambos de indulgência. Inclusive, na observação que Kardec traz da pergunta anterior, disseram-nos só e a impostura de certos espíritos é uma prova para a nossa capacidade de julgar. Então, nós estamos em meio a testes que visa ferir nossa capacidade de julgamento, de visão, de audição espiritual, enquanto lucidez, discernimento, sabedoria, intuição, conexão nobre para receber inspiração do benfeitor, que ele vai dizer ser uma espécie de tentação que Deus permite a fim de que nos habituemos a fazer a distinção entre o bem e o mal, o verdadeiro do falso, o certo do errado, a maneira de proceder quando devemos e podemos. Também fazermos a identificação de armadilha, que por uma cautela e uma postura de estarmos apostos em guarda,
para nos defendermos adequadamente, que não será ofender, mas fazer a defesa da nossa cooperação com o Senhor. Porque é um campo que nos fora emprestado e que a gente joga uma semente. Essa semente, do momento que ela começa a germinar, terá erva daninha, vai ter um inseto. E é nesse sentido que eu preciso cuidar dessa terra. Eu vou precisar acompanhar. Eu não me aterei a pelo resultado, mas eu preciso estar participando da defesa dessa semente. É nesse sentido que nós somos chamados a ir por essa floresta cheia de perigo, de risco, de imprevisto, mas intemerados, tendo como fanal a lealdade a Jesus. Por isso que o indivíduo, se ele fica indiferente, se ele recua, enquanto o outro está dando a vida por aquela causa, está correndo risco, ele está perdendo a ensancha de contribuir nesse momento da franca transição planetária, qual vivemos. Na pergunta 17, o que pensa do camarada Clemente 14? A resposta: não vale mais do que eu, necessitamos ambos da indulgência. 18. Em nome de Deus Todo-Poderoso, rogo-te que venhas. Resposta: estou aqui desde que o falso padre Ambrósio chegar entre vós. 19. Por que abusaste da credulidade de pessoas respeitáveis para dar uma falsa ideia da doutrina espírita? Resposta: porque nos inclinamos ao erro. É porque não somos perfeitos. 20. Ambos não pensaram que um dia vosso embuste seria descoberto? Que os verdadeiros Padre Ambrósio e Clemente XIV se exprimiriam como fizeste? Resposta: os embustes já eram conhecidos e castigados por aquele que nos criara. 21. Vocês pertencem à mesma classe de espíritos a que chamamos batedores? Resposta: não, porque ainda é preciso raciocínio para fazer o que fizemos em Nova Orleans. 22. Ao verdadeiro Padre Ambrósio: esses espíritos impostores vos estão vendo aqui? Resposta: sim, sofrem com o meu olhar. 23. São reencarnados ou errantes esses espíritos? Resposta: errantes. Não seriam suficientemente perfeitos para se desprenderem caso estivessem encarnados. Então mostra que o espírito, para fazer o desprendimento quando encarnado, precisa ter algum amadurecimento moral para realizar isso. 24. Vós, Padre Ambrósio, em que situação vos encontrais? Resposta: encarnado num orbe feliz, desconhecido de vós. 25. Nós os agradecemos pelo esclarecimento que tiveste a bondade de nos oferecer. Seríeis benévolo por demais para virdes outra vez entre nós, nos dizer palavra de bondade, nos ditar uma mensagem capaz de mostrar a diferença entre o vosso estilo daquele que vos usurpar o nome? Resposta: estou com aqueles que querem o bem, na verdade. Uma lição por um espírito de caligrafia. Em geral, os espíritos não são mestres em caligrafia, pois ordinariamente a escrita do médium não se notabiliza pela elegância. O Senhor ordenou um de nossos mestres apresentar a respeito um fenômeno excepcional, escrevera muito melhor sob a influência dos espíritos do que sob a sua própria inspiração. Sua escrita normal é péssima, da qual não se envaidece, dizendo que é a dos homens grandes. Toma um caráter especial muito distinto, consoante o espírito que se comunica, é sempre a mesma com o mesmo espírito.
porém mais nítida, mais legível, mais correta. Com alguns é uma espécie de escrita inglesa, traçada com certa ousadia. Um dos membros da sociedade, o Dr. V, teve a ideia de evocar um distinto calígrafo, tendo como motivo de observação o estudo caligráfico. Conhecia um chamado Bertrand, falecido há cerca de 2 anos, com o qual tivemos, numa outra sessão, a conversa que se segue. 1. A forma de evocação, respondeu, eis-me aqui. 2. Onde estáveis quando vos evocáramos? Resposta, já me encontrava perto de vós. 3. Sabeis qual o principal objetivo que nos levou a solicitar que viesseis? Resposta, não, mas desejo sabê-lo. Observação, o espírito do senhor Bertrand ainda se acha sob a influência da matéria, como era de supor, tendo em vista a sua vida terrícola. Sabe-se que tais espíritos são menos aptos a ler o pensamento do que aqueles que estão mais desmaterializados. 4. Gostaríamos que fizesse reproduzir pelo médium uma escrita caligráfica que possuísse características da que tinhas em vida. Vós o podeis? Resposta, posso. Observação, a partir desse momento o médico não procede de acordo com a regra ensinada por professor de caligrafia. Toma sem que percebesse uma postura correta, tanto em relação ao corpo quanto à mão. Todo o resto da conversa foi escrito com um fragmento, cujo facsímile reproduzimos. Como termo de comparação, daremos acima a escrita normal do médium. Vídeo de reprodução fotográfica na página 305. Na reimpressão posterior da Revista Espírita de 1858, esse facsímile deixara de ser publicado. Lembrai-vos das circunstâncias de vossa vida terrícola? No tópico 5, resposta de algumas. 6. Poderia dizer-nos em que ano morrês? Resposta. Em 1856. 7. Com que idade? Resposta, aos 56 anos. 8. Em que cidade habitáveis? Resposta, Saint-Germain. 9. Qual era vosso gênero de vida? Resposta, esforçava-me para contentar meu organismo. 10. Vos ocupáveis um pouco de coisas do outro mundo? Resposta, não muito. 11. Lamento não pertencer a esse mundo? Resposta, lamento não haver empregado bem a minha existência, que isso é comum. Quando a gente sai daqui sem ter colocado o nosso melhor possível nos pipoques de frutos bons, ao chegar no astral e olhar para trás, a gente lamenta o tempo perdido, faz um remorso e deseja ardentemente uma nova instante encarnado para reparar o mal, porque deixar de fazer todo o bem que poderíamos é um mal, pelas consequências malévolas que produz. 12. Sois mais feliz do que na terra? Resposta, não, sofro pelo bem que não fiz. 13. O que você pensa do futuro que te está reservado? Resposta, penso que tem necessidade de toda misericórdia divina. 14. Quais as vossas relações no orbe em que estáis? Resposta, relações infelizes, lamentáveis. 15. Quando retornais à terra, há lugares que frequentais de preferência? Resposta, procuro almas que se compadeçam das minhas penas, ou que orem por mim. 16. Vede as coisas terrícolas tão claramente quando vivíeis entre nós? Resposta, procuro não as ver. Se as buscasse, seria uma causa de desgosto. 17. Quando vivo, disse que eres muito pouco tolerante, é verdade? Resposta, eu era muito violento. 18. O que você pensa do objetivo das nossas reuniões? Resposta, gostaria muito de havê-las conhecido quando encarnado. Ter-me tornado melhor. E é um desejo, né? Quando
indivíduo, encarnado ou desencarnado, desperta para a realidade espiritual, que a gente tem aquele primeiro momento em que nós temos contato com a doutrina espírita. Num segundo momento, vai acontecer de que a doutrina espírita entra dentro de nós. E num terceiro momento, que a gente deseja compartilhar com as outras pessoas o benefício que ela nos trouxe, é que a gente vai colocar a mão na massa para beneficiarmos os outros com aquilo que nos foi tão precioso. É por esse motivo que nós precisamos analisar qual desses três nós estamos. Se eu tive contato com a doutrina espírita, mas ainda ela não entrou dentro de mim, eu vou uma semana, não vou outra, não tenho um compromisso com aquela causa, estou numa certa recuação, ou se eu já tive essa abertura do coração para que a doutrina espírita entre dentro de mim, então eu me comprometo com a casa espírita e estou empenhada, animada, mas precisamos chegar na terceira situação, que é quando eu me engajo para ser útil, levando para outros aquilo com o qual fora beneficiada. Por isso que ele vai dizer que eu gostaria muito de haver conhecido o Espiritismo quando encarnado, me teria tornado melhor. 19. Você vê aí outros espíritos além de vós? Resposta: sim, mas me sinto bastante confuso perante eles. 20. Rogamos a Deus os guarde em sua misericórdia santa. Os sentimentos que você acaba de exprimir farão com que encontreis graça diante dele. E não duvidamos que vos auxilie o progresso. Resposta: vos agradeço, Deus vos proteja. Bendito seja por isso. Minha vez chegará também, assim o espero. Observação: os ensinos, ora fornecidos pelo Espírito Senhor Bertrand, são absolutamente exatos, de acordo com o gênero de vida, o caráter que lhe conheciam. Apenas ao confessar sua inferioridade, seus erros, a linguagem é mais séria, mais elevada do que poderia se esperar dele. Ele nos prova, vez mais, a penosa situação daqueles que na Terra se ligaram excessivamente à matéria. É assim que os próprios espíritos inferiores, via exemplo, nos dão muitas vezes preciosas lições de morais. Do aspecto da nossa transubstanciação moral, do movimento de reforma interior, que precisamos fazer para que consigamos fazer o aproveitamento adequado do minuto que passa. Esse pentelésimo precioso, e que, quando retornarmos para o astral, levaremos apenas os pipoques positivos que tivermos realizado aqui. A gente tem no subsequente uma correspondência, Bruxelas, 15 de junho de 1858, que nós vamos então dar sequência nesse aspecto na próxima segunda. Então nos traz aí essas informações, e que a partir daquilo que os espíritos respondem, dos seus pesares, dos seus anseios, daquilo que eles objetivam, dá para a gente perceber como é precioso uma encarnação na Terra. Inclusive porque tem muitos espíritos que estão aguardando uma vaga aqui, dispostos a dar uma mão, um braço, um pé para estar aqui encarnado, pela preciosidade
desse estágio. Por isso que Jesus, quando nos diz bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, quando o Espiritismo nos explica por que sofremos, a gente pode se sentir feliz, mesmo em meio a dificuldades. Porque vai nos mostrar a causa do sofrimento na existência anterior, a destinação nossa na Terra, em que espiamos nosso progresso. Consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Mostra o objetivo do sofrimento como crise salutar que leva à cura e como meio de depurar que nos garante felicidade nas existências futuras. O indivíduo compreende que mereceu sofrer, acha justo o sofrimento, sabe que este lhe auxilia a se adiantar, o aceita sem murmurar, resignado, entre conformação e humildade. Como operário aceita o trabalho, que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá essa fé inabalável no porvir, a dúvida pungente não mais se apossará da sua alma. Por isso que, fazendo ver as coisas do alto, a importância da vicissitude terrícola se perde no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, resignação, coragem, arrojo, de ir até o fim do caminho. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus dissera do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o indivíduo saiba de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Por esse motivo que as vicissitudes, os obstáculos, as dificuldades escorrem sobre o indivíduo como a água sobre uma pedra sem deixar traço. E nós poderemos manter essa focação no que importa. Então a gente já não vai ter aquele furor em termos de um sonho material, seja um título, uma evidência, um dinheiro, um curso, uma nota para uma atuação que nós tivemos, um confete. Isso tudo vira quimera, só menor. Quando nós temos essa perspectiva da doação, do oferecer de graça o que de graça recebemos, nós adentraremos um outro caminho que nos apazigua, que nos consola, que nos harmoniza. Inclusive, a gente tem os dragões que fazem complôs contra governador planetário, como isso acontece com Jesus, que é o governador planetário da Terra, deve ocorrer em outros orbes, ainda do mesmo patamar moral nosso, em que esses dragões fazem essas urdições contra os respectivos governadores daquele orbe. Já os sacerdotes do templo urdem complôs contra Jesus. Então, aquele que opta por seguir Jesus, ele vai ser alvo dessa situação. É nesse sentido que a abordagem com a nossa criança interior nos auxilia, nos observando, sendo testemunhas de nós próprios, dos fatos, aprendendo com os acontecimentos, onde nos amamos dentro da solidão. Porque para ser leal a Jesus, a gente se destacou do populacho, se individuou, colamos nossos fragmentos, fortalecemos a nossa circuitaria espiritual. Isso significa experimentar o estar só e nos amarmos nisso. Porque o caminho com Jesus é solitário. Mas ao visitarmos nossa criança interior, poderemos soltar, nos acolher, dizer lentamente para nós próprios que já temos condição, recurso de atravessar isso muito bem. Antes da iluminação, o mar parece mar, a montanha parece montanha.
Quando se inicia a nossa iluminação, o mar deixa de ser mar, a montanha deixa de ser montanha. Mas quando alcançamos a iluminação, o mar volta a ser mar, a montanha volta a ser montanha. É por esse motivo que é uma experiência que nos convida para esse fortalecimento de testemunharmos o Cristo, que nos leva em direção do nosso entorno, para contribuirmos na francosa transição planetária. Por isso que vai ser dito no Evangelho Princípio das Dores, em que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, lhe perguntaram em particular Pedro, João, André e Tiago: diz-nos, quando há de suceder essas coisas? Que sinal haverá de quando todas elas começarem a se cumprir? Então, em resposta, começa a dizer-lhes: guardai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, enganarão a muitos. Quando, porém, ouvires falar de guerra, rumor de guerra, não temas. Importa que essas coisas sucedam, mas esse não será ainda o fim. Inclusive porque dor maior é chamada a funcionar sobre dor menor, para nos despertar. Como Kardec traz na Revista Espírita, de 1868, que existem situações calamitosas que chegam no fundo de um poço para que o indivíduo seja despertado à necessidade de se melhorar. Caso contrário, se ficasse pequenos incidentes, ele não se perceberia da urgência de fazer a sua transformação. Então, Jesus continua dizendo, se levantará nação contra nação, reino contra reino, terremotos por diversa parte, fome. Essas coisas não serão mais do que o princípio da dor. Pois tende cuidado, vos hão de entregar em juízo, vos açoitar na sinagoga e fazer comparecer por minha causa, perante governador, rei, a fim de que diante deles deis testemunho de mim. Importa primeiro que o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem para vos entregarem, não premedita no que haveis de dizer, mas dizei o que vos foi inspirado naquele momento, porque não sois vós o que falais, mas sim o Espírito Santo. Então o irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, filho se levantará contra o pai e lhes darão a morte. Vós sereis aborrecidos de todo por amor do meu nome, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus ele vai trazer essa lealdade, esse seguir pagando o preço para alcançar os benefícios de trabalhar com Jesus, porque não é o Senhor que precisa do nosso trabalho. Nós é que precisamos trabalhar com Ele. Por esse motivo que Ele, sabedor disso, nos capacita e nos chama para fazermos de maneira essencial o foco, onde estaremos nessa perspectiva de doarmos o que de graça recebemos para que seja implantado o reino celeste na Terra, nessa transição para um orbe de regeneração. Por isso, Jesus vai dizer, informai-vos de quem é digno de vos elogiar. Quer dizer, quem é humano bastante para abrigar o viajor que não tem com que pagar, porque esses são dignos de ouvir a vossa palavra. Vós os reconhecereis pela sua caridade.